Olá, bem-vindo no canal da Thermocracy. Aqui você aprende sobre termografia clínica, principalmente, e suas aplicações, ok? Eu sou Tomás Minho, sou termografista há mais de 20 anos, trabalhando com várias câmeras térmicas, né? E se você gosta desse tipo de conteúdo, você quer entender mais sobre termografia e suas aplicações, se inscreva aqui no canal para que possa, né, sempre se atualizando. A gente vai toda semana subir matérias que podem ser benéficas, né, para esta área. Ok? Então, o que nós vamos abordar aqui? Nós vamos falar sobre duas câmeras, né? A gente vai fazer uma comparação entre dois modelos totalmente diferentes de formato, de desenho e de diferentes fornecedores. Nós vamos falar sobre a câmera C8, né, que é um lançamento no momento da gravação deste vídeo, e a câmera Mini 3, tá? Então, a ideia, né, o contexto era entender quais são as diferenças entre as duas, por que essa diferença pode ser importante, então nós vamos ver um pouco a parte técnica mesmo, e muitas vezes as pessoas confundem algumas coisas e vamos tentar deixar isso mais claro, o que significa e para que eu deveria escolher uma e a outra, tá? E aqui não quero puxar para uma ou para outra, eu vou só explicar realmente essas aplicações para que fique mais fácil a escolha, tá bom? Então, se você gostou, pode continuar aqui e a gente vai entrar agora a fundo. Perfeito, então aqui estamos, vamos falar então sobre as vantagens de usar uma câmera a C8 ou a Mini 3, tá? E a ideia será entender o que vale mais, volume, independência do celular, eu quero integrar, não posso, quais as aplicações na prática. Então, primeiramente, vou apresentar para vocês as câmeras, né? Então, vamos entender do que estamos falando, certo? E aqui estamos, né, a C8, uma câmera de bolso, só que é superior. Já existia, né, não temos uma coisa, nossa, nunca vi este formato. Não, na verdade, a FLIR foi pioneira e ela lançou o modelo C2, alguns anos atrás, não vou lembrar exatamente, que foi uma revolução, porque é uma câmera literalmente de bolso, né? Ela cabia dentro do bolso, né, para você colocar no jeans ou qualquer lugar, muito prática, muito pequena, né? E o preço dela era razoavelmente acessível também, né? Só que aquelas primeiras versões eram bem mais limitadas, né? Com uma resolução inferior, etc. Então, vocês podem ver aqui, né, a câmera C8, né? Assunto do dia de hoje, que está aqui, né, no bolso. Então, é uma câmera pequena, vou até mostrar aqui para vocês, para entender um pouco melhor o tamanho dele, né? Então, aqui eu tenho, tá? Esta aqui é uma câmera C8, como vocês podem ver, tá? E bem pequena, né? Muito legal, ela tem uma tela aqui na frente, tá? Tá desligada nesse momento, eu posso até ligar para vocês poderem ver. Tá vendo? Ela já está começando. Ela demora bastante para ligar, tá? Eu já percebi isso, que isso não melhorou o ritmo do processamento. Acho que estava stand-by, porque a primeira vez que eu liguei demorou bastante. Mas aqui, vocês podem ver, a câmera está captando aqui, legal. Ela está bem grossa aqui em comparação com os modelos anteriores, né? Mas vamos ver aqui, vamos ver na apresentação que eu preparei para vocês, para poder, né, entender um pouco melhor a questão. Então, aqui é a própria propaganda da marca FLIR, né, onde eles explicam um pouco, né, o que é a câmera FLIR, tá, introduzindo como novidades, né. Os principais recursos, então, temos uma resolução de 320 por 240, isso me dá 76.800 pixels. Então, isso sim é interessante, porque é uma promissora, é bem promissora. Então, a câmera finalmente saiu de um patamar que a última versão, a C5, era somente 19.200 pixels, bem pouco. E agora ela já tem 76, ou seja, é uma câmera que é considerada, pelos protocolos que nós temos, uma câmera de resolução satisfatória. Tá? Então, isso é bem legal. Agora, ela usa, né, a função MSX6. Esta aqui é uma função bem legal, uma patente da FLIR, né, ela que lançou, né, como pioneira,
foi muito bom, porque facilita, né, misturar as imagens térmicas com a imagem com detalhes do mundo visual. Então, ela projeta na imagem térmica detalhes visuais como letras, acentos ou os cantos, né, dos objetos. Aí você consegue entender um pouco melhor o que tem nessa imagem e também ajuda um pouco no foco e outros elementos. Então, é uma solução muito boa, que ela também, quando toda a linha C e as outras câmeras da Firos tem essa função. Então, isso, na verdade, era esperado, não é algo, nossa, inédito e novo. Tá, isso aqui, ok. Aí ele sugere, né, que a isoterma detecta instantaneamente a temperatura do equipamento se está excedendo um limite definido. Isso aqui é algo interessante, né? Não sei se era a mesma função que a anterior. E depois ela fala assim, ó, para onde você pode usar, né, esta solução? Para manutenção elétrica e mecânica, para diagnóstico de restauração de edifícios, inspecções de veículos elétricos. Então, é isso aí. Não é indicado, né, ao menos aqui nesta para a parte de saúde. Mas, assim, entre você usar uma câmera C5, melhor usar uma C8, né? Que ela já tem uma resolução correta. Então, isso é bem interessante, tá? Então, vamos ver o que mais nós temos, né? Então, aqui eu tenho a outra câmera que vamos ter a batalha hoje. Vamos ver o que vai acontecer e qual que vai ganhar nesta guerra. Vamos comparando. Então, vocês podem ver que é totalmente diferente, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês de novo. Então, aqui estamos e aqui tenho esta câmerazinha. Vou tirar até a capinha aqui. Esta câmerazinha bem pequenininha, que na verdade é um acessório de celular, tá? Essa câmera, ela está compatível somente com Android, não é bom para iPhone, não consegue funcionar. Pelo menos até o momento desta gravação, o modelo que está segurando na minha mão não é compatível. E ele está um pouquinho maior do que os outros modelos, né, que existem, como a Mini 2 Plus, tá? Então, esta aqui é uma câmera de baixo valor, né, financeiro, estou falando, mas com alta resolução. Então, será, né, que quem vai ganhar nesta batalha entre estas duas? Ó, tamanho, você prefere o menor ou o maior, né? Será? Então, se for grande, realmente aqui já perdeu. Mas vamos entender melhor, né, na próxima slide que eu preparei para vocês. E aqui, né, nós vamos ver detalhes. Vamos entrar na ficha técnica das duas câmeras. Então, extrair tudo isso, vocês podem alcançar essas informações facilmente pelos próprios fabricantes, tá? Então, primeiramente, vamos ver em termos de resolução. A resolução térmica é a parte que mais importa para você avaliar se uma câmera é boa ou não, né? Então, você tem aqui, que é a C8, como já falei, tem 76.800 pixels, como vocês podem ver aqui, contra a Mini 3, que tem muito mais, né? Ela tem 110.000, né, 592 pixels. Então, realmente, em termos de resolução, a Mini 3 está superior. Ok, legal. Mas em termos de sensibilidade térmica, qual é a melhor? Então, este aqui é o próximo, né, a próxima informação. Este 50 milikelvin, o que significa isso, né? Vamos entender. E a sensibilidade térmica significa a capacidade da câmera de distinguir pontos próximos que têm uma diferença de temperatura. Ok? Então, isso é sensibilidade térmica. E quanto mais baixo este número, é maior a sensibilidade. Ou seja, de acordo com os fabricantes, a C8 tem uma sensibilidade térmica não muito boa, razoável, mas razoável, 50 milikelvin é bastante legal. E a Mini 3, segundo o fabricante, tem 30 milikelvin. Então, aqui também a Mini 3 está ganhando. Ó, esta batalha, não sei não, né? E aí, nós temos o campo da visão. Então, vocês podem ver aqui que é completamente diferente. O campo da visão é importante porque, além da resolução, a resolução já cria um efeito diferente para a qualidade da imagem. Então, você pode ser muito mais preciso, né, quando você tem maior resolução. Por isso que também, né, temos esses parâmetros. Mas isso aqui tem a ver com uma ótica. Então, o campo da visão, vocês podem ver aqui que na C8 é 35, né, 26,
e na Mini 3, 26 vezes 19. Ah, mas o que isso significa tomar minha prática? Espera que eu preparei algo bem visual para você poder entender esta diferença e isso vai fazer impacto na sua escolha. Então, fica atento, porque esta opção pode ser importante, tá? E aí, vamos para a próxima etapa, né, que é a distância focal mínima. Isso significa qual até a distância que consigo, né, chegar. Aí a gente pode ver que também a C8 tem 0.4 e a Mini 3 0.3, ou seja, a Mini 3 também está um pouco melhor na distância focal mínima. Ok, então até aqui parece que a Mini 3 está ganhando o jogo e ainda no preço está ganhando o jogo também, porque está bem mais em conta. Mas será? Vamos entender, né? Bom, aqui eu tenho uma imagem, né, para vocês verem, tá? Mini 3 dentro de um celular Android captando a imagem, né? Então aqui a gente pode ver a imagem resolvida e este aqui na verdade é um vídeo que preparei para vocês verem. Observem aqui que eu coloquei uma ao lado da outra, tá? Não importa as coisas, vocês podem ver que aqui temos a C8 e aqui temos a Mini 3, ok? Então aqui estamos comparando, então vamos entender o que estamos vendo. Entenda um pouquinho que as cores podem variar um pouquinho. Eu tentei usei na verdade a mesma paleta, mas a temperatura com as cores não coincidem nos dois modelos. Então nós temos uma pequena divergência, mas eu preferi manter a imagem dentro da mesma faixa de temperatura. Por isso que não é muito similar nem mais. Poderia ajustar elas, isso é possível, mas não achei que seria o objetivo desta batalha, né? Então vamos tentar entender a parte técnica. O que está acontecendo? Bom, então vocês podem ver aqui uma imagem. Observem então que na imagem da C8, né, eu tenho uma imagem mais inteira da pessoa, né? Então eu consigo ver a cabeça muito menor, né, e partes dentro do peito, das mãos. Enquanto na Mini 2 eu vejo a imagem como se fosse mais perto, né? Eu estou vendo uma cabeça mais ampla, né, e mais nítida por causa disso. Por que está acontecendo isso? Isso aqui é o efeito desses dois parâmetros que já falei no início, né? Então, como que está a lente, né, de cada câmera e a resolução. Como na Mini 3 temos uma resolução bem superior da C8, a gente tem esse efeito, né, de minimizar a distância. Então, você pode chegar captando. Agora, se você quiser captar a mesma imagem que estamos vendo na Mini 3, eu preciso chegar mais perto com a C8, tá? Então, praticamente, esta mudança impacta na distância da pessoa que capta a imagem com o alvo. Isso, se você está no pequeno consultório, pode ser importante, tá? Então, isso pode ser significativo ou talvez não tanto. Então, se você preza para uma qualidade mais perto, né, de feridas, por exemplo, eu quero ver um detalhe melhor, então a Mini 3 te atenderia melhor, porque ela consegue, né, ampliar muito mais. A C8, ela minimiza isso e é por causa da resolução, tá bom? Eu acho que a imagem fica muito mais clássica, muito mais fácil para você conseguir entender o que você está vendo. E como eu expliquei, a distribuição das cores e tudo mais também você pode ajustar, mas a gente pode ver também, né, que por ser uma resolução superior, ela consegue, né, mostrar os padrões melhor no rosto, tá vendo? Então, claro que isso aqui é um ajuste da câmera. Outro detalhe, eu deixei as duas câmeras ligadas para um bom tempo junto, então não acabei de ligar a câmera. Isso aqui seria um erro que eu não posso cometer, como também meus alunos, né? Então, a gente também tem que estabilizar, né, o equipamento, tá bom? Então, isso aqui é uma das coisas que a gente precisa. Então, o que vale mais para você? Então, volume. Então, se você quiser impressionar seu cliente, talvez o formato como C8 é mais interessante, porque a Mini 3 é muito pequenininha, né? Aí talvez a pessoa usa no celular, não sei se realmente, né, é uma boa, talvez a pessoa não
o seu cliente não vai, né, valorizar tanto. Então, você tem que pensar também nesse aspecto. Qual a percepção que o seu cliente vai ter usando um modelo, um formato, né, e o outro, tá? Mas assim, vamos lá, vamos continuar nessa conversa. Eu tenho outro videozinho aqui para vocês verem. Agora outra posição, a gente pegou as mãos, né? E vamos ver como que fica. Então, para conseguir pegar a mesma imagem, eu teve, né, que ajustar a distância. Então, aqui você vai ver a C5 numa distância e olha a distância da Mini 3 para poder captar praticamente a mesma imagem, onde as mãos cabem na minha tela. Então, você está vendo que eu teve mais ou menos 60 centímetros de distância para poder conseguir captar a mesma imagem. Então, isso aí que você vai perder ou ganhar, dependendo do que você está pensando, né? Quando você avalia, né, com a câmera térmica, dependendo da que está focada, tá bom? Aqui vocês podem ver que eu teve que reverter, porque não cabia, né? Senão não tinha como registrar desta forma. Mas está válido, né? O importante é você captar a imagem e conseguir depois, né, usar esta imagem, tá certo? Bom, então vamos ver outras características técnicas desse catálogo. Nós temos também a questão da precisão. Então, que precisão, isso é importante porque, né, é uma estatística da medição da temperatura. Então, qualquer câmera grande, né, ela pode ter uma precisão de mais ou menos 2, mais ou menos 1 grau. Normalmente isso acontece acima de 100 graus. Ou você pode ter um erro de 1 grau ou de 2 graus. Isso acontece normalmente quando está menos de 100 graus. Neste caso, segundo os dois fabricantes, eles falam somente de mais ou menos 2%. Tá? Então, não estamos falando, né, desta questão, né, de diferença como seria. Então, aqui você pode ver, tem mais descrição, então eu tenho que encurtar. Tá? Mas toda a informação está lá na ficha técnica. Então, comparando uma com a outra, tá? A C8, né, tá informando que o erro dela pode ser em 2 graus, né, entre a medição de 0 a 100, ok? Isso está claro. E a Mini 3 não me dá essa diferença, ela só fala que pode ser no máximo neste mesmo erro. Então, e aqui ela tem também mais ou menos 2%, mas eu acredito que seria esta regra que acabei de explicar. Então, o porcento é acima de 100 graus. Okay? Então, nessa questão, nós não temos diferença, temos um empate entre as duas câmeras. Tá? Na frequência de imagem, isso é importante também, né, porque tem a ver com a câmera. A gente vê que a C8 tem 9 Hz. Enquanto a Mini 3 me dá uma informação meio dúbia, me dá 25 Hz, que está muito bem, e também 50 Hz. E isso eu não sei explicar para vocês por que ele está dando tal diferença. Talvez por causa do vídeo, aí se você está me pegando, não sei. Mas de qualquer forma, segundo o fabricante, tem 25 já está ganhando o jogo. Tá? Então, a Mini 3 é um pouco melhor nesse aspecto. Mas vou falar para vocês, tudo isso é legal, tudo isso é lindo, mas uma coisa que eu sempre acho bom na câmera é que você tem foco manual. O foco fixo é o que a gente tem no modelo C8. E aí, quando você fala, mas o que é o foco? Do que você está falando? Eu vou deixar aqui claro para vocês. Ó. Este aqui é a lente, né, da coisa. O que significa isso? Como a câmeras fotográficas, né, mais antigas, antes dos celulares, a gente tem esta lente. Então, a lente vai me ajudar para poder filmar, né, e fazer o foco. Então, esta aqui é a coisa que eu achei fantástica nesta linha da Haier Micro, porque isso até hoje não existia. Porque o equipamento similar da FLIR seria a FLIR One, né, e esta FLIR One nunca tinha foco, nunca tinha esta lente para fazer o foco. Então, você dependia de quê? De foco fixo. O que é o foco fixo? É uma opção que você vai ter dentro, né, do menu para você definir que você precisa, né, fazer este foco em 1 metro, por exemplo. Então, isso nunca vai ser 100%, né? Você vai ter sempre uma pequena falha.
E quando você capta a imagem, são três coisas que importam. O foco é um deles. Então, se você tem uma imagem desfocada, é como câmera fotográfica. Se tem uma fotografia desfocada, você vai jogar fora, não é? Agora, a câmera térmica, além da beleza da imagem, né, que a gente precisa, a gente também precisa que tenha uma qualidade da imagem melhor. Então, para isso, a gente precisa que seja uma câmera que tenha um foco. Então, o fato de você poder fazer manual é muito bom. Claro, automático melhor ainda, mas aqui estão as câmeras de entrada, né, gente? Não podemos ter tanta exigência. Quem sabe no futuro sai alguma coisa melhor. Então, nesse aspecto do foco, desculpa, mas eu vou botar para 23 também, ok? E, olha, estou justo, porque outros modelos similares também, eles não têm foco, eu acho muito mais difícil de você manusear nesse aspecto. Dá para aprender, dá para fazer, dá, mas se você está assim, detalhista, isso nunca vai chegar na perfeição, ok? Então, esse aqui é um outro ponto que para mim pesa bastante. A outra questão é o peso, né, cara? Não tem como, né? Esse aqui é super levinho, né? Como vocês podem ver aqui, entre esse aqui que está mais pesado. Agora, nada demais também, é super leve em comparação, né, com qualquer coisa. Então, estamos falando para um peso de 19, né, de 19 gramas, isso, contra 0,45, 190 gramas, quase 200 gramas, né? 200 gramas a C5 e o outro é um terço, né? Então, um quarto, desculpa. Então, assim, ambas coisas são muito leves, não vai ser impactantes, né, para a gente se carregar, tá? É mais fácil você perder a Mini 3 que é pequenininha, mas não é tão pequenininha, é coisa menor ainda. E depois do tamanho, você está vendo o tamanho, não preciso nem falar, né, se não estou comentando aqui. Então, assim, você precisa de algo muito pequeno para você trabalhar, a Mini 3 está tendo. Só que tem um porém. Agora vamos começar. Então, a Mini 3, ela depende do quê? Ela depende do celular. E ela não pode estar compatível com o iPhone. Você trocou para iPhone e esquece, não vai conseguir usar. Talvez isso também pode ser um problema amanhã com uma atualização, né? Ou o modelo do Android que você tem, talvez não é compatível. Então, isso é um risco. Tá? Então, quando você escolhe a Mini 3, você pode correr esse tipo de risco. E isso aqui é um probleminha, tá? Então, saibam que esta condição pode acontecer. Mas vamos lá, vamos voltar um pouco aqui no nosso slide anterior. Vamos ver as imagens, tá? Então, ó, agora vai ficar mais fácil para vocês um pouco, né, entender esta questão. Então, vocês podem ver aqui que nós temos a imagem, né, mais da face. Esta aqui, eu acredito que tirei da mesma distância, tá? Então, vocês podem ver aqui que a gente tem mais detalhes se conseguimos medir. Então, considerando que nós temos maior resolução, a gente pode ver aqui que temos uma distância, uma medição muito mais impactante entre as duas. Então, vocês podem ver que uma imagem eu consigo ver 35,5 e na outra eu consigo ver 36,2 no canto medial do olho, que é uma referência para a febre. Então, aí, cara, não sei falar para vocês, né? Eu vou pela ideia que quanto mais resolução, mais preciso, que normalmente é o que acontece. Mas assim, a diferença é grande. Né? Então, vocês podem ver aqui que nós temos praticamente 0,7, né, graus Celsius de diferença entre as duas. Aqui, olha, fiquei junto, as duas, tudo mais. Mas eu consigo ver que a Hike Micro, no caso, né, ela consegue fazer uma distinção melhor entre as temperaturas do rosto da pessoa. A câmera da C5, eles têm que a típica imagem de uma C5. Desculpa, falei C5, mas é C8. Então, se eu comparar a imagem da C5 ou C3, é bem similar ao que eu estou vendo. Então, aparece que a pessoa está bem quente aqui. E olha, eu coloquei 37 graus. Era para aparecer um pouco melhor essa diferença. Então, assim, não sei, no meu teste, eu acho que a qualidade da imagem da C8 não passou muito bem, tá? Claro, poderia ajustar um pouco mais para cima, mais para baixo, mas eu normalmente uso, quem me segue sabe que eu uso esta intervalo de 27, mínimo com 37 embaixo, tá?
Então, é isso aí. Aqui, as cores, né, são mais intensas na FLIR, mas isso aqui é só um pequeno ajuste. Se eu puxar a FLIR mais para baixo ou a Hike Micro mais para cima, eu começo a chegar no mesmo nível da coloração, né, se eu quiser ver a padrão. Mas, assim, comparando a mesma temperatura, eu consigo ver que a Hike Micro revela mais detalhes no rosto da pessoa, tá? Agora, ambas câmeras são câmeras de entrada, né? Então, vamos ver a outra imagem aqui inverter, né? Vocês podem ver onde está a FLIR e onde está a Hike Micro. Então, aqui também podemos ver, observe nos detalhes, né? Os detalhes do pingente aqui no braço. Vocês podem ver que na Hike Micro é muito mais nítido, né? Talvez por ter feito o foco melhor, né? E aqui, né, eu não tenho medição na FLIR. Desculpa, aqui eu estou vendo que não tem uma medição para ver o ponto mais quente. É que na Hike Micro você tem essa possibilidade, você colocou o ponto mais quente na imagem. Tá? Ele está pegando que o ponto mais quente da imagem seria na boca, não está pegando o canto medial do olho, senão teria sido lá. Então, esta aqui é a informação das duas. E assim, está próxima, a gente pode ver os padrões, são similares, né? Mas, bom, a imagem fala por si, eu não quero falar e induzir vocês qual é melhor ou não, tá bom? Então, esta aqui é a C8, né? O lançamento em comparação com a Mini 3. Não sei o que vocês estão pensando até este momento, se esta informação vai ajudar vocês, mas eu falo para vocês o seguinte, mais resolução sempre é melhor. Então, nesta questão da qualidade da imagem, me parece que a Mini 3 está melhor, né? Enquanto a C8 está satisfatória também, tá? Não está ruim não. Eu vou fazer ainda uma comparação entre C5 e C8, aí a gente vai ver se realmente, né, temos um impacto, até isso eu não fiz ainda, tá? Então, entre essas duas, o que vale mais? Bom, se você não quer misturar com o seu celular, é melhor você optar para este formato, tá? Porque também, né, misturar as coisas com o celular não é tão fácil e também não dá valor, então tem essa questão. Então, isso é uma coisa que vou alertar vocês. Agora, se você escolher a câmera na base do preço, é muito errado, tá? Então, você tem que pensar na sua aplicação. Até porque os preços destas duas não são tão distantes. Neste momento que estamos falando, eu vi que o preço da Mini 3 um pouquinho menos que R$ 700, né? Enquanto da câmera C8, né, seria uma faixa a partir de R$ 9.000 para cima. Então, é uma câmera um pouco mais cara, com resolução inferior. Porém, tem volume, né? Então, vocês podem pensar, né, se compensa ou não. E você coloca e se avalia qual é melhor ou não, tá? E aí você tem que entender esses benefícios e as limitações. Então, acredito que agora ficou muito mais claro, vocês entenderam as limitações. Para mim, o que mais pesa é o foco, tá? Bem sinceramente. Mas se você tem uma dúvida, funciona para mim, é verdade, eu quero fazer tal avaliação diferente, o que eu faço? Gente, pode sempre chamar aqui a equipe da Poliscan, que a gente está especializado nisso, podemos te dar orientação sem custo nenhum. Então, não fica sofrendo, troca uma ideia com os especialistas, né? Porque aí tem coisas que muitas vezes, né, fazem sentido quando você sabe das coisas. Então, você não vai ter como entender tudo que a gente sabe neste negócio mais de 2 décadas, né? Bom, se você assistiu até agora, significa que você está gostando do conteúdo. Então, se inscreve no canal, dá um like, não custa nada e compartilha, por favor, tá? E caso você tenha dúvida, caso você tenha uma sugestão, caso você tenha uma pergunta não relacionada com esta comparação, por favor, comenta aqui nos comentários. Desde aqui eu vejo toda semana, tento responder tudo. Né? Por enquanto está tranquilo, não temos tantos seguidores ainda, né? Mas vamos crescendo. E eu quero que a gente te ajude, né, nesse processo para você poder implementar da melhor forma possível. O processo da Thermocracy foi criado para isso, para ajudar as pessoas a ter acesso a esta informação que não sempre fica fácil e do seu alcance, tá? Então, essa é a nossa missão aqui, tá?
Tá bom? Perfeito, pessoal. Então, aqui vou encerrar a nossa live. Agradeço mais uma vez a atenção e espero que consegui ajudar vocês para tomarem uma decisão correta na termografia. Até mais. Muito obrigado.